Hoje, dia 9 de 10 de 2014, nós vamos trabalhar os reinos, né? Na última aula a gente trabalhou um pouco de sistemática, falando dos taxons, dos grupos, e agora a gente vai entrar nos reinos. Vamos dar uma pincelada sobre cada reino. O primeiro reino a ser estudado é o reino Monera. Que reino é esse? É o reino das bactérias e árqueas. Bom, nesse reino, os seres vivos pertencentes a esse reino, eles são procariontes. O que é o indivíduo procarionte? É aquele que tem a célula procariota. Esse pró significa anterior, antes. Cariota é um núcleo que ainda não está totalmente formado, né? É uma região chamada de nucleóide. Esses seres vivos, eles são unicelulares. Possuem apenas uma célula. Além disso, eles podem causar doenças, em alguns casos. Em outros casos, eles nos auxiliam aí na biotecnologia, na indústria alimentícia, né? E alguns casos, eles são, entre aspas, indiferentes a gente. Eles têm a vidinha deles lá separada da gente. Bom, então, é importante colocar aqui a importância sempre para a gente. Eles auxiliam onde? Na biotecnologia, etc. Hoje em dia a gente utiliza, por exemplo, as bactérias para a produção de insulina, né? Isso, a biotecnologia, então, a gente utiliza a bactéria na fermentação e produção de iogurte, etc. Só recapitulando, nós estamos vendo o reino Monera, que é o reino das bactérias e árqueas. Eles são procariontes, né? Onde ser vivo, que é procariota. Célula dele é procariota, não tem um núcleo delimitado com membrana, tudo separadinho, não. Tá. São unicelulares, importância, está dentro da biotecnologia e na indústria alimentícia. Além disso, eles são importantes também como decompositores. Eles reciclam a matéria orgânica, a matéria viva, né? Todo animal que morre, todo ser vivo que morre, vai ser utilizado por esses decompositores, que podem ser fungos também, né? Além das bactérias, e eles vão transformar esses seres vivos em adubo, né? Que é o nosso nitrato. Alguns grupos, alguns tipos de bactérias, né? Eles podem causar doenças bacteriosas, né? Podem causar várias doenças. Por exemplo, a acne, a espinha, que é causada por bactérias. Nós temos aí o tétano, tá? E outras doenças relacionadas com as bactérias. Bem, gente, continuando aqui, ainda falando do reino Monera, das bactérias, né? Nós temos aí algumas causadoras de doenças, e para combatê-las, o que a gente faz? A gente utiliza uma substância chamada antibióticos, que vai matar as bactérias. Tá? Então, quando um médico passa receita para você um antibiótico, significa que ele está tentando matar algum tipo de bactéria que está em você.
a gente dá esse nome, são os cocos. Né? Já tem uma bactéria que tem forma de bastão, parece um bastãozinho. Nós chamamos ela de bacilo. Tem um outro tipo de bactéria que é em espiral, a gente chama de Escherichia. E se lembrar uma vírgula, é o vibrio. Tá? Bom, ainda nós temos grupos. Algumas bactérias se reúnem e formam um grupamento. Né? Um deles é o Diplococcus. São dois cocos juntos, grudados, ligadinhos um com o outro. Está bem pertinho. Se for bacilo, pode ser diplobacilo, né? Também vai estar grudado um com o outro. Sempre de 2 a 2. Se caso tiver um grupo de bactérias reunido em forma de cacho de uva, nós temos os Staphylococcus. Né? Se tiver em forma de um colar, vários ligados um no outro, nós temos o Streptococcus. E se for um grupamento como se formasse um cubo, né, um quadradinho de bactéria, a gente tem a Sarcina. Esses são os grupamentos existentes. Tá? Agora a gente vai falar da forma, da estrutura geral de uma bactéria, certo?